Porque, assim, só para até dar uma entender um pouco melhor. Dentro do Sebrae, como eu falei anteriormente, a gente foi apresentada ao empreendedorismo. Quando a gente foi para a CIL, a gente foi apresentada ao associativismo, que é a base dos núcleos que estão dentro do programa Empreender. Então, só para ter uma ideia. Então, hoje, assim, eu acho que o IARC está muito voltado para esse associativismo. E a gente acaba sendo referência para outros grupos que estão sendo formados lá dentro também. Mas o que era esse projeto? Esse projeto era justamente isso. Nós visitarmos a feira, ver tecnologia, ver o que está... tendências que estariam vindo para o Brasil dali 2 anos, né, pelo menos. Conhecer uma outra realidade. Só que para nós fazermos essa viagem, a gente teve que fazer consultoria de finanças para ir para lá, consultoria de marketing. Então, tudo isso a gente teve que passar por vários consultores para ir. Não era só assim. Imagina, não pega a malinha e vai, né? A gente teve essa consultoria final que a Silvana citou. A gente pegou uma pessoa que tinha experiência da feira, que ia todo ano para lá. Então, essa pessoa conseguiu explicar para nós como que a gente poderia aproveitar melhor a nossa presença lá. O que seria interessante a gente ver, como acompanhar os eventos que acontecem em Milão nessa época, porque além da feira que acontece tradicionalmente dentro do pavilhão, existe os eventos e na cidade, que eles chamam de Fuori e Salone. Que aí é tudo que está acontecendo na cidade de Milão e que tem a ver com isso, com a feira. Então, a gente fomos preparadas para chegar lá e saber o que a gente tinha que fazer. Então, a gente não foi, como a Silvana citou, que às vezes na época muita gente pensou, fomos passear, dar uma voltinha em Milão e ver o que estava acontecendo por lá. Não, nós fomos preparadas para buscar conteúdo, buscar informação. Era uma pesquisa, né? Foi extremamente intencional. Isso, Foi. Tanto é que esses projetos que nós temos hoje dentro do IARC, as ideias começaram lá. A gente só está amadurecendo e hoje a gente está conseguindo ter esses projetos que vão estar sendo falados mais formatados. E foi tão preparado que a gente teve a oportunidade de ver lá em Milão o design brasileiro sendo exposto. E fomos convidadas pelo cônsul, embaixador do Brasil na época, lá em Milão, visitar a embaixada. E tivemos 1 hora de conversa com o cônsul. Vocês estão muito chiques. Foi uma experiência maravilhosa, trocar ideias, ouvir dele também como que estava sendo a participação do Brasil na feira. Então, para você ver que o negócio foi planejado, foi estruturado. Então, foi uma experiência maravilhosa para o IARC. E isso até levanta uma questão, né? Porque vocês estão falando de um monte de coisa legal. Mas agora que aconteceu, é fácil falar, né? Agora é fácil, mas na época a gente, assim... É isso que eu ia até perguntar. Vocês um dia imaginaram que, quando vocês começaram lá no IARC, o traçado, vocês iam colher frutos como esse? Porque são coisas de expressão, né, que vocês estão falando aqui. De pessoas que talvez tivessem ficado junto conosco, teria essa desfrutado disso também. Desfrutado junto. Mas eu falo conhecido. assim, em algum momento passou pela cabeça de vocês que vocês iam ter lá no início, resultados não. como esse? Não. Lá no início, nós éramos somente as amigas que queria dividir o escritório. Entendeu? Precisava fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. É como a gente já narrou aqui, foi uma trajetória mesmo, um amadurecimento. Depois de algum tempo que a gente viu que a gente podia fazer mais. Mas no início já não imaginamos que chegaríamos nesse ponto que hoje nós estamos e que tem trazido tanta satisfação, assim, a gente poder trabalhar por algo a mais além daquilo que a gente faz dentro da arquitetura. Isso que eu ia falar, dá pra ver que vocês se apaixonaram por isso que vocês estão fazendo hoje também. Também. Então isso é muito legal. E esse projeto para a Feira de Milão, ele contemplava uma feira internacional e uma feira nacional. Para nós vermos a diferença de uma e de outra. Tudo bem que a nossa feira aqui que a gente foi a Revestir, que é mais voltada à construção civil, lá é mais design.
Então, mas a gente conseguiu ver as duas realidades. Daí, a partir daí, o que aconteceu? O Sebrae viu porque a gente tem que passar todo um relatório, tudo que aconteceu nessas feiras. E a Revestir foi no mês que fechou para a pandemia. Foi em 2019. Nós voltando no aeroporto e todo mundo de máscara. Desculpa, foi 2020 a Revestir. Milão que foi 2019. A feira de Milão nós fomos em 2019, em abril de 2019. E aí, um ano depois, a gente foi participar da Revestir e foi em 2020, bem no início lá do pânico do início da pandemia. Mas a gente não perdeu o gancho, a gente continuou online, o IARC continuou se reunindo online. Nós trabalhamos durante a pandemia, não perdemos mesmo. Que em 2021, nós fomos contempladas com outro projeto, uma outra premiação da CACB, por ter cumprido as etapas do outro projeto nosso, que era a Feira de Milão, que era Revestir, a partir do relatório, comprovação de fotos, de tudo, nós fomos contempladas e ficamos em 3º lugar no Brasil. Então, para entender, a CACB é algo, como eu já citei, é nacional. Então, envolve projetos do Brasil inteiro, como nós, como IARC, apresentamos o nosso projeto, fomos contemplados, pudemos fazer toda essa trajetória. Outros núcleos no Brasil fizeram também igual, não de arquitetura, tá? De outros segmentos. E aí, em 2021, nós recebemos a feliz notícia de saber que o nosso projeto estava concorrendo entre todos os projetos do Brasil para receber uma premiação que envolve essa questão também, assim, de receber um prêmio, de algo que foi destaque nacional, mas também uma premiação em dinheiro, que foi o que a gente recebeu na época. Então, o nosso projeto concorreu com esses outros projetos do Brasil e nós ficamos em 3º lugar. E foi o único projeto do Paraná que entrou. Olha que legal. Na premiação, Vocês são pioneiras em muitas coisas, né? E a gente só para complementar também essa questão, a premiação em dinheiro, a CACB, a FACIAP, elas não pagam para nós. Assim, em espécie. Em espécie. Não, eles pagam em consultoria, em cursos, ou seja, vocês sempre têm... Em conhecimento. Sempre em conhecimento. Senão as pessoas podem... não tem nada disso. É tudo em conhecimento. Então, assim, você tem que se dedicar realmente. A gente se dedica com reunião semanalmente. Até hoje é assim? Até hoje. Sim, nós até temos hoje. um horário fixo na terça-feira que a gente se reúne. Nós temos uma consultora da ACIL que acompanha nós. Isso, a gente tem todo esse processo, é um compromisso mesmo, a gente vê o IARC como uma extensão da nossa vida profissional, então assim, ele não é assim, algo que eu faço no meu tempo livre, não, eu tenho que ter tempo, nosso tempo de vida profissional para dedicar para ele. É um compromisso, Nós temos um CNPJ como associação, nós temos regras, depois de ter passado todo esse projeto, todo esse processo, né? Sebrae, ACIL e tal, acho que não tinha como não estar bem estruturado. E depois disso, o que aconteceu? Já pulando um pouquinho, que veio a reforma da ACIL, que eles prestigiaram quem? O núcleo de arquitetos que estava dentro da ACIL. Então, a gente acabou o ano passado fazendo toda a reforma da parte nova da ACIL. Nós fomos responsáveis pelo projeto de revitalização da sede da ACIL. Então, quer dizer, a gente já deixou a nossa marca por uma associação que ajudou muito a gente, né? Ajuda até hoje, né? Nos apresentando as oportunidades que tem. Porque nós, como profissional, se a gente ficar dentro do nosso escritório sentadinho, não adianta. Não vai dar resultado. E não é a nossa função como arquiteto. Eu acredito que a gente tem que deixar alguma coisa melhor para a humanidade, para a cidade, seja o que for, mas deixar um legado.